E aí, pessoal, trazendo mais algumas informações sobre Sherbet, tá? Aqui uma informação, pessoal, para trazer para vocês ah, algumas entradas que aparecem pra gente que faz Sherbet, tá? Veja bem, aqui nesses dois casos, pessoal, tá tendo um lucro de 5,44, tá? Por cento. Sendo que, pessoal, esse evento tá para começar em poucos minutos, tá? 15 minutos. Aqui nesse caso, pessoal, você tem que ter agilidade, tá? Para fazer as entradas. Porém, pessoal, olha só, se você colocasse R$ 1.000, você teria aí um lucro de mais ou menos 53 a R$ 55, tá? Dentro dessas duas apostas, essa é uma middle, tá? Então existe a possibilidade, tá, de eu retornar a primeira aposta e ganhar a segunda, tá? Porém, o time um é o time favorito, sendo que se ele ganhar por mais de dois gols de diferenças, aí eu ganho nessa primeira, tá? E daí não ganho nas duas. Mas olhando para esse fato aqui, pessoal, de você ganhar R$ 53, R$ 55 em apenas uma entrada, pessoal, a gente já olha aí com com um olhar assim de que é algo que sempre vai dar lucro, sempre vai dar dinheiro. Mas pessoal, a Bet365 ela aguenta, tá? Apostas R$ 500 não é nada na Bet365. Na BetO eu ainda tô testando, tá? Mas apostas nesse valor aqui, pessoal, geralmente vai limitar a conta, certo? É um jogo sub-20, tá? É um jogo que não é a liga principal, tá? Então isso chama a atenção da casa. Então isso é que você tem que ver. Se você olhar só pela questão do lucro, é ótimo. Se dá uma middle, melhor ainda. Só que isso vai te limitar a longo prazo, porque é um jogo que não é uma liga, não é a liga profissional, é um sub-20. Então o que acontece? Se você olhar só pelo lucro, nossa, é um negócio ótimo, e realmente é um negócio ótimo, porque você está cercado. Agora no caso disso aqui, ó, que você depende da casa, que se a casa te limitar, esse valor de R$ 53 foi o valor que você ganhou na casa e limitou. E o que as pessoas elas acham, tá? Geralmente no começo quando eu achava assim, ó, eu vou ser só limitado quando eu tiver 20, 30 mil, 10 mil, mas a casa não entende dessa forma, lucrativo, pessoal. Às vezes você vai fazer três entradas e já vai ser limitado. Eu já tive casas que eu entrei, fiz a primeira aposta e já fui limitado. Então o que acontece? Ser lucrativo não é a questão de você ganhar 10 mil dentro da casa. Se você entrar em jogos com baixa liquidez, jogos que não são ligas grandes, você vai ser limitado. Se a casa que você entrou ela tem conexão entre outras casas que você foi limitado, você vai ser limitado já de cara. Se o seu IP já está queimado, você já vai ser limitado de cara. Tá entendendo? Se você colocar dinheiro hoje, R$ 500, e entrar com R$ 500 na casa, você vai ser limitado. Certo? Então é isso que você tem que entender. Para quem não está fazendo ainda Sherbet, para quem ainda não sabe o que é uma limitação, gente, a limitação ela não é para pessoas que são bem aí lucrativos. Não. Às vezes você tem um lucro mínimo. Tem casas aí que vai te limitar no primeiro saque. Tinha casas que eu ainda vou fazer uma lista de casas que limitam muito rápido, que eu não recomendo, que você faz o primeiro saque. As odds para você despencam. Por exemplo, olha só a, a, a 1win e outras casas aí, pessoal, ela faz o quê? No começo, você é um novo apostador, ela dá super odds para você. As odds para você ficam maior do que outras pessoas. Só que a partir do momento que você saca na casa, a tua odd ela é derretida, ela tira 10, 15% da odd das outras pessoas, certo? É isso que você tem que entender, que a casa ela tem alguns mecanismos, tá, para te limitar. Por exemplo, a gente tem algumas casas que ela faz o quê? Ela te limita algumas apostas. Por exemplo, você está fazendo ali, colocou R$ 500 numa aposta, ganhou.
Na próxima aposta, você tem que botar 5, 10 reais. Aí você vai ficar uma semana com aqueles valores baixos, aí depois ela retorna a um pouco mais os valores. Aí o que acontece? Aí você continua sendo lucrativo, aí ela te limita completamente. Aí a conta não volta ao seu que era antes. Tem outras casas que limitam da seguinte forma: você começa a baixar o valor das apostas, 5, 2, 3 reais, e não volta mais. Não volta mais. E tem outras casas que ela simplesmente não aceita nenhum tipo de aposta. Nenhum tipo de aposta. A Betano minha foi assim, tá? Qualquer valor, se eu botar 5 reais, ela disse que a aposta é muito alta. E não tem jeito, não tem o que fazer. Então o que acontece? Tem vários tipos de limitações. Aí tem as piores, que antes mesmo de você ser limitado, ela já te bloqueia. Tem algumas casas aí que simplesmente não chegou nem a questão de diminuir o valor das minhas apostas que eu poderia entrar. Ela simplesmente já bloqueou qualquer tipo de aposta e o dinheiro fica aí disponível se você não tem rollover para bater, você consegue sacar, tá? Já ouvi casos que existe algumas casas que não pagaram, mas aí deve existir algum motivo, tá? Mas a maioria das vezes a limitação você consegue retirar o teu dinheiro, tá? Só que você tem que entender também que tem algumas casas que não são brasileiras. São casas estrangeiras, o chat é estrangeiro, em outra língua, existe outros termos, existe uma outra dificuldade que é para você retirar o dinheiro. Então, olhando aqui para esses R$ 53, R$ 55, existe sim alguns riscos que você pode ter, tá, pessoal? Correto? Então, mas esse aqui é ótimo, ó. Se eu fazer, ó, aqui eu fiz uma entrada dessa, eu não vou mais entrar hoje nessa casa, porque eu já fiz uma entrada muito grande nela. Então, se eu pegar uma outra entrada hoje, 3 entradas, 4 entradas, isso aqui vai limitar, certo? Então é isso, pessoal. Então, se você olhar só pelo lucro, nossa, é perfeito. Se eu pegar 10 entradas dessa aqui, nossa, R$ 500 num dia, perfeito. Só que não é assim, tá, pessoal? Não é assim. Então, só para deixar aí a middle e também a questão aí das limitações para as pessoas que não entendem e têm medo aí da limitação.